Olá, turminha. Nosso conteúdo de hoje é falando sobre moradia. Quando você escuta a palavra moradia, logo você lembra da sua querida casa. Então, lá é onde você pode retornar toda vez que você sai. É um lugar onde você se sente seguro. É um lugar que você pode descansar, encontrar sua família, fazer suas refeições junto com sua família reunida. É onde você pode compartilhar momentos da sua vida. Então, esse é o seu lar, né? Mas quando você para pensar em moradia, você sempre lembra da estrutura da sua casa, da estrutura de um apartamento. Mas será que as moradias sempre foram desse mesmo jeito? Observe a imagem a seguir e depois retornamos com esse conteúdo. Observar a imagem? Então, você pode observar que essas são as primeiras moradias que são chamadas de cavernas ou grutas. Então, existiam pessoas que moravam nesses tipos de moradias e eles eram chamados de nômades. Mas, tia, o que é nômade? Então, nômades são pessoas que eles não têm lugares fixos para morar. No caso, não tem moradia fixa. Ele mora no lugar de acordo com sua necessidade. Vocês podem perguntar como, né? Como era que acontecia antigamente? Como era esse tipo de moradia e por que essas pessoas não tinham um lugar fixo para morar? Então, eles moravam de acordo com sua necessidade. Por quê? Enquanto naquele lugar, onde aquela caverna estivesse instalada, né? Aonde estava aquela caverna, e ao seu redor tivesse alimentos, coisas para eles se alimentarem, eles continuavam ali, né? Onde se tivesse vegetais e tivesse animais que mantesse a sua alimentação. Mas quando eles observavam que naquela redondeza, naquela região onde eles estavam instalados naquele momento, não tinha mais tanta alimentação, né? Tantos alimentos que sustentasse ele e a sua família, eles procuravam outro lugar. Então, eles iam trocando de casa, trocando de moradia, de acordo com as necessidades e no lugar onde tivesse alimentos para alimentar a sua família. Então, essas pessoas que moravam em cavernas, né? E eles moravam em lugares diferentes, de acordo com sua necessidade, eles eram chamados de nômades. Nômades porque não tinha moradia fixa. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, essa humanidade, ela aprendeu a cultivar seu próprio alimento. Então, eles aprenderam a plantar, né? E a colher. E eles aprenderam a criar os animais. E esses animais foram se reproduzindo. No caso, foram tendo outros animais. Então, quando eles aprenderam a cultivar o seu próprio alimento, eles começaram a se manter em moradia fixa. E a moradia que antes era caverna mudou para ser uma moradia com estruturas de rochas. Vejam a imagem a seguir. Então, pessoal, vocês acabaram de ver como se tornou a moradia dos nômades depois que eles aprenderam a cultivar seu próprio alimento. Então, eles deixaram de morar em cavernas e começaram a fazer a sua moradia em grandes rochas. Não em pequenas rochas, em pedras, não, gente. Em grandes rochas, né? Tão grande que eles conseguiam fazer a sua casa fazendo perfurações nessa rocha e criando uma estrutura que essa pessoa e a sua família pudessem morar. Também vocês vão observar agora dois tipos de moradias que com o passar do tempo também foram mudando, porque depois que eles deixaram de morar em casas feitas de rochas, eles mudaram para outro tipo
de moradias que foram feitas de tijolo e palha, e depois eles começaram a morar também, com o passar dos anos, eles começaram também a morar em moradias feitas com cinza vulcânica, cal e água do mar. Então eu vou mostrar agora essas duas imagens da casa feita com palha e tijolos e a casa feita com material vulcânico, cal e água do mar. Vejam a imagem a seguir. Essas duas últimas moradias depois que eles deixaram de morar em casas de rochas para ir morar, deixaram de morar na casa de rochas e foram morar em casas feitas de tijolo e palha, e anos depois passaram a morar nas casas feitas com cinza vulcânica, com cal e água do mar. Vejam as imagens a seguir. Então, as casas vieram também se modernizando. E com o passar do tempo, essas casas foram mudando de estruturas. Eu vou mostrar agora tipos de moradias, tá? Primeira moradia. Vamos à imagem a seguir. Essa moradia é chamada de palafitas. São construídas em áreas próximas de rios e que costumam transbordar. Então, como elas costumam, o rio costuma transbordar, elas fazem estruturas com madeiras, né, para ficar mais altas, que a água, quando elas não transbordam, elas não entram dentro da casa. Então, essas estruturas são feitas em cima de madeiras, né? Eles apoiam a madeira sobre o solo e depois fazem a sua casa por cima dessa estrutura de madeira, para que a água, quando suba, não entre dentro das casas. Então, essa casa que vocês acabaram de observar são chamadas de palafitas. Vamos para a próxima casa. A última casa que você viu agora, né? Ela é chamada de casa Eixainel, que as casas que ficam mais no sul do Brasil. Vejam que, se vocês conseguirem observar, o seu telhado é bem inclinado, diferente das nossas moradias de hoje. E por que é da nossa região, no caso? Por que esse telhado é bem inclinado? Por causa do clima do sul do Brasil, que ele é um clima muito chuvoso, né? Ele tem um clima muito chuvoso. Então, o seu telhado é bem inclinado para que a água possa escorrer rapidamente. Também temos o próximo tipo de casa. Olhem só. Então, esse outro tipo de casa que acabamos de observar são as ocas. São casas indígenas, né? E normalmente essas casas, elas são instaladas em meio de floresta, né? No meio da mata, né? Que são o costume dos indígenas morar em matas. Hoje, claro, existem índios que moram em casas de alvenaria, normalmente, eh, sem problema algum. E ainda assim, tem os seus costumes indígenas, eles quando precisam fazer os seus costumes, né, indígenas, eles vão para a mata, mas depois eles retornam para a sua casa, feita de alvenaria normalmente, tá certo? Então vamos para a próxima casa. A última casa que vocês conseguiram observar, ela é chamada de pau a pique. Essa casa é feita com madeira, cipó e barro, né? Pega-se a madeira, amarra, né, com o cipó e depois com o barro ele vai montando uma estrutura da casa de acordo com como foi montado a estrutura da madeira. Então, ela é feita de madeira, cipó e barro. E essa casa é chamada de pau a pique, ou casa de taipa, como muitos conhecem, tá certo? Vamos ver a imagem a seguir de outro tipo de casa. Então, acabamos de ver
edifícios, apartamentos, como a gente mais conhece, como nós chamamos. Então, essa estrutura de moradia, ela é uma estrutura feita que ela vai ocupar menos espaço, né? Menos espaço, mas indiferente de uma casa de alvenaria, ela é ocupada por várias famílias ao mesmo tempo. Então, ocupa menos espaço, mas em questão de moradia, ela se torna mais para muito mais famílias morarem. Vamos para a nossa última moradia, que é a de alvenaria, que normalmente é essas que costumam ser mais utilizadas, né, em nossa região. Tanto o apartamento como as casas de alvenaria. Então, normalmente, você vai ver esses dois tipos de moradia na região que moramos, o edifício e a casa de alvenaria. Mas, independente de como seja a estrutura do seu lar, ela não deixa de ser a sua casa, não deixa de lhe proteger